Este é um ensaio historiográfico sobre o Império Songhai, um dos maiores impérios africanos da Idade Média e do Sudão Ocidental. O objetivo que é destacar que tem duas razões que dão origem a esse artigo: o interesse crescente em reviver aspectos não contados do passado glorioso e também sobre o debate da historiografia africana. Isso mesmo, Matheus. Esse passado glorioso da África foi omitido devido ao eurocentrismo. A história africana não começa com o período colonial, como a gente foi ensinado nas escolas, mas as suas raízes, na verdade, remontam ao início da história humana. Esse império tinha uma complexidade estatal bem sofisticada em comparação com a Europa de mesma época. Eles tinham um sistema unificado de pesos e medidas para regular os mercados. E isso eliminava fraudes, facilitava o comércio internacional de ouro, sal e tecidos em geral. Tinha uma burocracia profissional, uma estrutura de cargos públicos altamente especializada, incluindo ministros de finanças, chefes de polícia, inspetores de mercado e juízes independentes. Era um modelo de governo centralizado que pouquíssimos estados europeus possuíam no século XV. Eles também tinham uma diplomacia internacional, que o Império estava totalmente integrado às redes geopolíticas mundiais. Isso eu acho e isso, uma curiosidade, é que os livros omitiram esse conhecimento. Agora eu vou falar sobre a quebra do silêncio antes das civilizações e da escrita europeia. As grandes civilizações, elas não são mais defensáveis, porque a África escreve desde a antiguidade. E também teve grandes impérios, reinos e estados que surgiram e criaram grandes civilizações desde tempos imemoriais, até ao contato com os europeus e o mundo árabe. O mito e a falta da escrita foi uma descoberta atual da África sudânica, que põe fim não apenas à nação difundida pelos ocidentais, e que a África subsaariana carecia de uma tradição de letramento, ou seja, alfabetização, antes da era da colonização europeia, mas também dá aos acadêmicos novos campos de pesquisa que se expandem da política para estruturas sociais. O maior motivo, para essa invisibilidade do Império Songhai é que por volta lá do século XVI, os leitores e cronistas, eles perderam os interesses pelos relatos sobre o interior da África. Eles queriam, eles tiveram, a novidade do leste asiático, do Novo Mundo, das Américas, e acabou que isso fez com que eles perdessem o interesse e a história não tivesse sido contada. E essa história que foi apagada foi usada como justificativa colonial. Eles contaram a visão do Império Songhai dos olhos deles, apagando tudo que na verdade era um império. Uma das coisas que eles fizeram foi negar o orgulho africano. O texto cita que o historiador John Lonsdale, para explicar que o elemento colonial operou como uma negação viva da capacidade africana, a história da África passou a ser escrita pelos colonizadores, como crônicas de injúrias ou danos, mostrando os povos locais como atrasados e não como crônicas de orgulho e civilização. Mais uma vez, reforçando a justificativa colonial que eles usaram. Eles também usaram o mito da falta de letramento, que durante muitos séculos o Ocidente defendeu que a África subsaariana carecia de uma tradição escrita de alfabetização, antes da chegada dos europeus. É como se eles fossem salvadores. O estudo do Songhai quebra esse silêncio, ao provar a existência de uma vasta produção documental e literária nativa e islâmica na região do Níger, inclusive escolas e faculdades. Bom, qual que foi a queda do Império Songhai? O principal motivo da queda foi a Batalha de Tombini, que contava, com os invasores, Eles eram os marroquinos, ou Marrocos. O que acontecia é que eles queriam, o controle das minas de ouro do Sudão Oriental e eles invadiram o Império Songhai. O grande problema é que esses marroquinos eles já tinham arcabuzes e canhões, que são armas de fogo de pólvora, e eles acabaram invadindo o Império Songhai, que sim, tinha uma cavalaria formidável, tinha várias lanças, flechas, escudos, mas infelizmente contra a pólvora é praticamente nada,
acabou que o Império se fragmentou em várias partes e tiveram vários reinos e chefias que ficaram rivais, então isso acabou prejudicando muito o Império. E qual que é a importância, né, da historiografia africana hoje? Tem um estudo, né, do Dr. Kintiba que enfatiza estudar o passado do Songhai, que não é apenas um exercício de nostalgia, mas também uma necessidade de política intelectual contemporânea. Ele nos ajuda a entender que resgatar a história de Songhai não serve para desafiar e desmantelar a estrutura de ensino herdada pela Academia Europeia, ou seja, pelos europeus, que eles eram o motor da civilização e etc, e ajudar a gente a fazer, né, uma reparação histórica, que o engajamento desses dados funciona como uma ferramenta, né, para preencher lacunas e silêncios deixados de propósito, né, pelos registros das coloniais, devolvendo a África um papel de sujeito ativo na história global. Antes de encerrar o podcast, queria ressaltar uma coisa que eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, quando estava estudando para esse podcast sobre o Império. Eu descobri que todo mundo pensa que a alfabetização e a produção acadêmica chegaram à África só quando a África foi colonizada pelos europeus. Mas cidades como Tombouctou provam que o letramento já era consolidado no século XV na África. Então, a gente não sabe nada sobre isso e muitas coisas foram omitidas dos livros da ciência, omitidas dos livros de história sobre esse império. Então, você não saber o Império de Songhai não é um erro seu, é um erro do sistema educacional que historicamente selecionou o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido. É algo realmente surpreendente. Então, chegamos ao fim. É aqui onde nós nos despedimos.